Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e, para além de ser psicólogo, tenho formação em hipnose, ao qual utilizo na minha prática clínica, e muito daquilo que eu falo neste canal tem a ver com hipnose. E hoje eu gostaria de abordar a ideia que é passada acerca de qual é que será a indução hipnótica mais eficaz, aquela número 1. Isto porque muitos programas de formação, muitas ofertas de formação, muito material de marketing que anda para aí, publicita técnicas inovadoras ou metodologias inovadoras para além de poderem fazer milagres. Também advogam determinados tipos de processos e determinadas induções como sendo as eficazes, como sendo aquelas ou aquela que vocês apenas necessitam de fazer e utilizarem para o resto da vossa vida e vos vai dar 100% de eficácia. Bom, pensando nisso, chegou na altura de dizer qual é que é, de facto, a indução hipnótica mais eficaz. E a resposta é nenhuma. Silêncio constrangedor. Nenhuma. Isto porquê? Bom, em primeiro lugar, é necessário perceber que a indução hipnótica é um processo. É um ritual. Ou seja, é um conjunto de movimentos, de atos que são feitos de acordo com princípios aos quais fazem com que a hipnose funcione e que, de alguma forma, demonstrem à pessoa que algo de diferente está a acontecer e que é um momento para evocar hipnose. E isto pode ser feito de variedíssimas formas. Desde induções de fixação ocular, desde induções por levitação do braço, de catalepsia, etc. O mundo das induções é uma ostra. E todas as induções funcionam de acordo com determinados princípios. No entanto, algumas das induções requerem que as pessoas possam realizar diferentes comportamentos. Por exemplo, uma fixação por indução ocular requer que a pessoa fixe toda a sua atenção em algo, num objeto. Quer seja numa parte da mão, quer seja numa moeda, quer seja num ponto do vosso espaço, quer seja numa caneta, que seja. A indução por fixação ocular implica que a pessoa fixe a sua atenção num ponto. Embora a maior parte das pessoas possa o conseguir fazer e queira o fazer, há um conjunto de pessoas aos quais esse tipo de indução poderá não trazer bons resultados, como, por exemplo, as pessoas que têm mais tendência para controle, as pessoas que têm problemas oculares ou, eventualmente, pessoas que estejam sob o efeito de alguma medicação ou com alguns problemas de concentração. Depois, muitas induções requerem ou implicam o fechar os olhos. Isso também pode ser problemático para as pessoas que têm uma maior tendência para o controle, possam não se sentir seguras por alguma razão ou simplesmente não estão confortáveis em fazer. Portanto,
Quando chega a essa parte de fechar os olhos, pode ser problemático. Há algumas pessoas que, em tarefas de sustentabilidade, ou a ideia de se converter tarefas de sustentabilidade mas em induções, isto pode não resultar. Porque a pessoa pode, por exemplo, nos dedos magnéticos, pode resistir. Embora haja um fenómeno fisiológico que atraia os dedos, esse fenómeno fisiológico pode ser contra-utilizado ou pode ser evitado se a pessoa tiver ou problemas ósseos ou então se ela resistir. Assim como todas as induções. Mesmo aquelas que muitos dizem são 100% eficazes, como a indução de Hellman, como as induções por aperto de mão, elas podem falhar. Porque nem todas as pessoas sentem-se à vontade com esse tipo de induções. E isto refere-nos a um ponto que é lidarmos com as características do cliente, paciente, como queiram chamar. Nós sabemos que as pessoas têm diferenças, são diferentes. Apesar de eu ser um ser vivo, apesar de eu ser um ser humano e de ter órgãos e de ter um cérebro, como muitas pessoas, espero eu, eu tenho características que me fazem único, que me fazem diferente. Características de personalidade. Tenho uma determinada história de vida. Vejo o mundo de uma determinada forma. Tenho determinadas percepções. Isso é aquilo que me torna único. E por isso é que não existe ninguém que seja igual a mim. Nesse sentido, aquilo que terapia deve fazer é ajustar-se, ser realizada à medida de cada pessoa. Isso era um dos mantras de Milton Erickson, pai da hipnose moderna, e é algo que a perspectiva de integração em psicoterapia tem explorado nestes últimos anos, que é não é tão importante a teoria, as técnicas ou os procedimentos que são efetuados, mas sim a relação terapêutica e a relação que vai de encontro com as características do cliente ou paciente. Portanto, é mais aquilo que nós fazemos que vai de encontro com a pessoa. O mesmo acontece com induções hipnóticas. A ideia de agarrar-nos apenas numa indução e fazermos com que a pessoa se ajuste a ela é somente estúpida. Porque não existe nenhum procedimento que tenha 100% de eficácia. O que é útil, sim, para quem utiliza hipnose no contexto clínico é conhecer os princípios aos quais as induções funcionam e ter um repertório mais ou menos vasto de algumas induções, de modo a que, quando conhece uma pessoa, consiga perceber pelas suas características qual é que é a abordagem, qual é que é a indução hipnótica que mais se ajusta. Isto não quer dizer que ao longo da vossa prática vocês não utilizem em maior número umas relativamente a outras. Claro que pode acontecer. E efetivamente acontece. Agora, em muitas situações, o que se passa é que vocês estão a meio do processo e percebem que há determinadas coisas que não resultam assim tão bem.
ou que não estão a funcionar bem por causa das características da pessoa. Então, nisso, existe a necessidade de vocês modificarem, alterarem, adaptarem-se àquilo que está a acontecer momento a momento. Daí que é útil vocês terem uma maior flexibilidade e conhecerem vários procedimentos diferentes. Por isso, quando vocês veem aquela ideia da única indução, essa ideia vem primordialmente do contexto de hipnose de palco ou de hipnose de rua, em que vocês veem sistematicamente um hipnotista fazer a mesma coisa. Mas a verdade é que aquele contexto é um contexto específico, que já está condicionado, formatado, para que aquilo aconteça com eficácia. Na vossa prática clínica, tal não acontece, porque há uma data de variáveis que vocês não conseguem controlar, como acontece na hipnose de palco. Portanto, terem na vossa mala de truques, por assim dizer, um conjunto diferente de abordagens só vai fazer com que enriqueça a vossa prática. E, portanto, quando vocês pensarem na indução hipnótica mais eficaz, esqueçam. Ou a número 1, ou a mais forte. Todas têm potencialidade para falhar a dada altura. Portanto, agarrarem-se a uma é excluírem que uma data de procedimentos diferentes existem e que podem, eventualmente, serem valiosos para a vossa prática clínica. Obrigado por terem estado desse lado. Se gostaram deste tipo de conteúdo e dos outros conteúdos, subscrevam o canal, partilhem. Desejo-vos a todos que fiquem bem, continuem com saúde e até uma próxima.